o que eu sinto, e aí até pelo fato da gente ter um público muito grande, e o fato também da gente ter dado vozes não só para quem é de mercado, mas até políticos, economistas de fora do mercado, né? E a gente percebe que em alguns momentos existe muita narrativa nas discussões econômicas. E aí que, para mim, é onde mora o perigo, porque a narrativa para o Brasil tá boa. Se você pensar que o Brasil, tá crescendo menos, mas tá crescendo. A inflação tá ok. Se o dólar continuar caindo, pode ser até bom, pode até acelerar a corte de juros. Desemprego tá baixo. Então, existe uma narrativa que pode postergar ainda mais essa discussão fiscal. E talvez a gente só olhe para o problema quando ele estiver muito perto da gente. Enfim, eu não sei o quanto isso também entra numa preocupação para 2027, porque para mim tá muito claro, seja quem for, e até antes da gente começar a gravação, hoje tá tendo lá o evento em Davos, e o André Esteves, né, até pegar aqui mais um do BTG aqui, que ele falou, né, não vejo do ponto de vista de investimento de longo prazo a eleição no Brasil sendo um grande tema. Que eu acho que se encaixa muito com isso, né? Que a eleição por si só não vai definir o longo prazo do Brasil. O que vai definir não importa qual seja o presidente, o que ele vai fazer em 2027 para o nosso fiscal, né? Porque acho que essa frase do André Esteves quer dizer o seguinte: o problema fiscal, ele é um problema, é uma economia política do país como um todo. Tudo bem que a presidência da República é importante e as ações do presidente são importantes, mas em última instância, o problema fiscal é quem vai pagar a conta e quais vão ser as políticas públicas que vão ter o seu gasto reduzido. Então, onde que eu vou aumentar imposto, sobre quem e quanto, e quais são as políticas públicas que serão reduzidas, sobre quem e quanto. Deixa eu só dar números, claro, para as pessoas perceberem o tamanho do problema, que é mais ou menos o seguinte: a gente deve terminar esse governo com um déficit primário, receita menos despesa, sem incluir pagamento de juros, um déficit aí na casa de uns 50 bilhões de reais, entre 50 e 60 bilhões de reais. Para a dívida parar de crescer, se estabilizar, a gente vai ter que gerar um superávit aí acima de 200 bilhões de reais por ano. Como eu estou partindo no déficit de 50 a 60 bilhões, a gente está falando de um ajuste de quase 300 bilhões para a dívida parar de crescer. Se a gente não conseguir controlar o crescimento do gasto, nós teremos que ter um debate de aumento de carga tributária. E a gente tem visto a sociedade no Congresso, os partidos, contra uma agenda de aumento de carga tributária. Ninguém está falando de aumento de carga tributária de 30 a 40 bilhões. Nós estamos falando de aumento de carga tributária de 300 bilhões de reais. Então, se a gente não quiser esse aumento de carga tributária de 300 bilhões de reais, a gente vai ter que olhar para a despesa. Exatamente o que é da despesa. E só para deixar muito claro os dados, para o Samuel continuar, toda despesa do governo federal no ano passado, sem pagamento de juros, deve ter sido uma despesa em torno de 2,3 trilhões de reais. 2,3 trilhões de reais. De 2,3 trilhões de reais, o que não é despesa obrigatória, é ali um pouco abaixo de 200 bilhões de reais. Então, você está falando de 2,1 trilhões de reais, que é a despesa obrigatória. Você vai ter que lidar com isso, exatamente despesa obrigatória. Como é que a gente consegue controlar o crescimento? Que o debate fiscal do Brasil, dado essa estrutura da despesa pública do Brasil, ninguém vai conseguir fazer ajuste fiscal em 1 ano, 2 anos. O ajuste fiscal necessário para a dívida parar de crescer. Você não vai conseguir fazer isso em 1 ano, 2 anos. Mas o interessante é o seguinte, também não é necessário cortar a despesa em 100, 200 bilhões em 1 ano. Nenhum governo vai conseguir fazer isso. Mas a questão toda é como é que eu faço para controlar o crescimento da despesa. No governo Temer, quando a gente foi para o governo Temer em 2016, a gente não cortou 50 bilhões da despesa pública, nem 100 bilhões. Você controlou o crescimento da despesa. Ao controlar o crescimento da despesa, a inflação caiu, a expectativa de inflação caiu e você abriu espaço para uma queda muito rápida de juros. Para a gente se lembrar o que é queda rápida de juros, em maio de 2016, a taxa Selic do Brasil era 14,25%. Maio de 2018, 2 anos depois, a taxa Selic do Brasil era 6,5%. Saiu de 14,25% para 6,5% com a queda de inflação. O desafio do próximo governo é exatamente o mesmo. Exatamente. Mas daí eu vou voltar uma questão para o Mansur. Mansur estava lá na Secretaria do Tesouro no governo Temer, né? Participou de tudo isso. Pegou o ajuste todo que veio após a grande recessão brasileira de 14, 15, 16. E certamente, se nós tivermos problema no futuro,
Os desequilíbrios hoje são muito menores do que foi no passado, ninguém está projetando o que a gente viveu naquele período. Mas tem uma dimensão em que o ajuste fiscal agora está mais difícil do que quando o Mansur estava sentado naquela cadeira. Eu queria que ele elaborasse isso, que é a estrutura do gasto hoje, ela é mais rígida, me parece, do que a estrutura do gasto em 2015. Como que você vê Não, isso? talvez Mansur? sim. A parcela da despesa discricionária hoje é menor e a despesa E obrigatória naquele é maior. período tinha vários gastos que rapidamente foram cortados, tipo, vocês fizeram ajuste no FIES, ajuste no Minha Casa Minha Vida, ajuste no Ciência Sem Fronteira, várias políticas que permitiram algum ganho, inclusive ainda com Joaquim Levy, no Mas primeiro ano do segundo mandato a da gente presidente teve na Dilma. despesa obrigatória 2 mudanças fundamentais, que foi a desvinculação do gasto com saúde e educação da receita, da arrecadação, Perfeito. e a política de correção real do salário mínimo era zero. Era zero. Só dava a inflação passada. Isso. Então, isso ajudava, por exemplo, a controlar o crescimento da despesa previdenciária. Então, a gente vai ter que ter um debate muito profundo no Brasil. Assim, o debate no Brasil, ele às vezes é colocado de uma forma equivocada, como se as pessoas fossem contra ou a favor de determinados programas. O debate não é esse. O debate é o seguinte: dado esse programa que existe, um programa social, ele está atingindo realmente o público que se pensava, o público que é necessário atingir para reduzir pobreza, extrema pobreza, ou esse programa está atingindo um público que não é aquele que se pensava quando o programa foi desenhado. Numa situação do mercado de trabalho, com desemprego baixo, que a própria dinâmica do mercado de trabalho, ou seja, as empresas atrás de trabalhadores, puxa o salário de contratação para cima, será que é necessário ter aumento real tão forte do salário mínimo todos os anos? Em todos os países do mundo, vários países do mundo, no início de cada ano você corrige a aposentadoria pela inflação. Só que, em geral, nenhum país dá aumento real consistente de aposentadoria. O Brasil, com as contas no vermelho, faz isso, porque você tem a vinculação do salário mínimo com a despesa previdenciária. 70% dos benefícios do INSS são vinculados ao salário mínimo. Então, é um debate que a gente tem que ter de uma forma muito aberta. Se o Congresso decidir o seguinte: olha, a gente quer uma política de valorização real do salário mínimo, continue com o crescimento real do salário mínimo 2,5% ou 3% ao ano. Ok, então a gente vai ter que discutir carga tributária. Então, é esse tipo de discussão. Quando você coloca discussão de programas públicos atrelado à receita, dando o parabéns por uma parte, pelo menos o governo fez esse debate agora. Ele quis gastar mais e ele falou: eu vou precisar de arrecadar mais. Eu preciso aumentar imposto. Então, assim, fica mais claro o link entre custo e benefício. A pior coisa que tem é quando você cria programas e não define a fonte de recurso. Que aí vai ser uma piora fiscal. Então, eu acho assim, nós estamos falando de um país que a gente sabia há anos que a Previdência era um problema. E a gente discutiu esse problema por vários anos e, felizmente... Por 3 décadas. Né? 3 décadas. Em 2019, no início de um governo sem uma base política organizada, a gente consegue aprovar a reforma da Previdência. E uma das razões da gente ter aprovado a reforma da Previdência em 2019 foi porque nós apresentamos a reforma da Previdência, a primeira proposta, em dezembro de 2016. E a gente passou vários anos debatendo a reforma da Previdência, que é uma reforma impopular em qualquer país do mundo. Mas, finalmente, a gente aprovou a reforma da Previdência. E hoje, nenhum partido político fala em voltar atrás da reforma da Previdência, até porque não conseguiria. E seria um grande retrocesso. Nós estávamos num país que, até 2019, idade média de aposentadoria por tempo de contribuição era de 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam, em média, aos 54 anos de idade, a chance de dar certo é 0. Então, finalmente, depois de tantos anos, a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Para a gente fazer as mudanças que o Brasil precisa, o governo, quem quer que seja o governo, tem que explicar. Tem que explicar, tem que ir para a televisão, tem que ir para a imprensa explicar. Nós precisamos fazer isso, que essa política não dá os benefícios esperados, o custo é muito alto, e o Brasil é um país, sim, desigual, e a gente precisa ter programas focalizados para reduzir pobreza, extrema pobreza e crescer. A gente não vai resolver os problemas do Brasil crescendo 1,5% ao ano ou 1% ao ano. E para a gente crescer 2,5% ao ano, nós teremos que ter um crescimento de produtividade, dado que o ponto de partida é desemprego baixo. Nas nossas simulações, mesmo com a economia esfriando, como já está acontecendo,
o desemprego vai crescer muito pouco. A gente termina esse ano com o desemprego um pouco acima de 6%. Né? Então, é um nível muito baixo. E para essa taxa de desemprego daqui para frente ficar nesse nível baixo, o Brasil precisa gerar 800, 900 mil postos de trabalho por ano. Crescendo 2% gera isso. Então, se a gente fizer o mínimo da agenda necessário fiscal no curto prazo, a gente vai ser um país com desemprego baixo aí nos próximos anos. Agora, a médio prazo é muito mais complicado, porque aí envolve produtividade. Curto prazo, só um ponto muito claro. A gente tem um problema fiscal, o ponto que o Samuel falou, a despesa é mais rígida, o volume de despesa obrigatória do percentual total da despesa é maior, mas a gente não tem hoje o problema microeconômico que nós tínhamos em 2015 e 2016. 2015 e 2016 nós tínhamos um problema no setor de petróleo. Nós tínhamos um problema no setor de energia. A Eletrobras não conseguia gerar caixa para fazer o investimento necessário. A Petrobras era a petroleira mais endividada do mundo. Setor sucroalcooleiro muito sucroalcooleiro quebrado, porque a gente tentou controlar o preço de combustível de 2011 a 2014. Nós tínhamos um problema também no setor imobiliário, chamado de extrato. O preço do metro quadrado caindo, as pessoas iam na justiça, devolviam o apartamento financiado, causava um problema para o incorporador. Não tem nada disso. Não tem nada disso hoje, de grande problema microeconômico na economia brasileira. Ao contrário, a gente tem até uma surpresa, que é o seguinte, um aumento do investimento em infraestrutura com juro alto. Quando eu pergunto às empresas assim, como é que vocês estão investindo em infraestrutura se endividando a um juro tão alto? Então, muitos me falam o seguinte, olha, a gente participou de um leilão de concessão, tem um cronograma para fazer investimento, mas a gente espera que em 2027 os juros caia. Como essa dívida é flutuante, a gente transforma essa dívida em flutuante, quando o juro cai em 2027, o serviço da dívida vai cair. Eu diria o seguinte, com todos os empresários que eu conversei no ano passado, está todo mundo muito consciente e ciente que nós teremos 25 e 26, 2 anos de juro muito alto no Brasil. O cenário mais otimista de mercado é um juro que termina esse ano na casa de 12% nominal. Com a inflação esperada de 4%, é um juro real de 8%. Então todo mundo sabe, em 2026, mesmo no cenário mais otimista, o Brasil terá um segundo ano de juro muito alto. Mas ninguém está esperando um terceiro ano de juro muito alto. Então, se a gente inicia 2027 sem mostrar de uma forma muito clara como nós iremos lidar com a questão fiscal, aí sim eu vou ficar muito preocupado. Eu diria, primeira coisa, né, o Mansur lembrou que a gente mudou a regra do salário mínimo lá no governo Temer e a indexação dos mínimos condicionais saúde e educação. E os anos imediatamente após essas mudanças foram os únicos períodos nos últimos 40 anos que a gente conseguiu 35 anos, que a gente conseguiu conviver com juros mais baixos. Então, talvez as duas coisas estejam ligadas. Eu acho que tem um aprendizado nessa parte de infraestrutura, né, Mansur? Acho que a gente ficou muitos anos e a sociedade foi se convencendo de que é muito importante a participação público-privada nessa parte, né? Lembrando aquela campanha de 2006, em que o Alckmin teve que colocar o chapéu, boné do Banco do Brasil, disso e daquilo, né? E hoje até a gente lembra, assim, meio extemporâneo, né? Ele fez isso aqui porque ele foi acusado de privatista e as pesquisas do pessoal do PT mostravam que essa acusação era uma acusação que era eficaz, tirava voto. Então o Alckmin tentou fazer um movimento de retorno. Hoje essa coisa não pegaria nunca. Inclusive o próprio governo... Então isso é um sinal de amadurecimento do país. Inclusive o governo atual tem tido uma boa performance em concessões. Em concessões de rodovias federais, provavelmente é o melhor ministro do governo, um dos melhores ministros. Está entregando muita coisa. Ministro de infraestrutura, né? É o ministro de infraestrutura, Renan Filho. E tem uma coisa, eu acho que um ótimo trabalho. Que é importante, Samuel, que assim, que o brasileiro aprendeu o benefício que, olha, para eu ter acesso a determinado serviço, não precisa ser estatal. Claro. Telecomunicação é o melhor exemplo. Vamos lembrar que no início dos anos 90, você ter linha de telefone fixo, você declarava no imposto de renda. Era herança, era um bom presente de casamento para o seu filho. Hoje, todo mundo tem acesso a telefone e deixou de ser um bem de luxo. A gente está falando de um país que até 20 anos atrás, todos os aeroportos do Brasil, praticamente a grande maioria dos aeroportos do Brasil, eram todos administrados por uma única empresa, uma empresa estatal que se chama Infraero. De repente a gente descobriu que, olha, não precisa ser uma empresa estatal, deixa ter concorrência, vamos fazer concessões. E foi muito positivo. Os aeroportos hoje do Brasil, seja Salgado Filho em Porto Alegre, seja o Pinto Martins em Fortaleza, seja Gilberto Freire no Recife, os aeroportos são muito melhores. Você tem concorrência.
Então, eu acho que a população hoje não tem aquela visão tão negativa que tinha antes de concessão. E isso foi algo positivo, porque nós estamos falando de um país que metade dos domicílios não tem acesso à rede de esgoto, porque investir em saneamento no Brasil sempre foi um investimento estatal. E há 5 anos atrás, nós mudamos o marco regulatório de investimento em saneamento. O que é que está acontecendo nos últimos anos no Brasil? Independentemente do partido político dos governadores, cada governador está fazendo concessão de serviço de saneamento e está aumentando o investimento em saneamento, o que é muito positivo. Então, houve sim um progresso nessa agenda de concessão. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!